Olá a todos que nos assistem hoje. Como de costume, só pedindo para vocês, né? Quem ainda não nos segue aqui, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para receber a notificação toda vez que a gente tiver um episódio novo, porque a gente lança um episódio a cada mês, mais ou menos, sempre conversando com um especialista diferente, uma pessoa que passou por essa jornada e com certeza alguém que vai poder contribuir para você que quer fazer uma transição para os Estados Unidos. E hoje, mais uma vez, eu tenho o prazer, né? Eu sei porque eu falo mais uma vez, que eu sempre falo que é um prazer receber, mas é porque para mim realmente é uma honra ter a oportunidade de conversar com vocês que já viveram essa história e com vocês que também querem muito impactar e ajudar a vida de outras pessoas, né? Eu acho que esse é o propósito que nos une aqui dentro da MIG. Então, o prazer de receber a Anne. A Anne é farmacêutica e bioquímica no Brasil, formada pelo FRN. Ela vai contar um pouquinho da história dela para vocês, não vou dar muito spoiler. Mas a Anne vem trabalhando e divulgando um pouquinho sobre a vida dela nessa jornada de transição para os Estados Unidos. Fez ali uma interrupção, né, Anne, ao longo dessa jornada, e agora ela volta com força total com esse objetivo de ajudar outros farmacêuticos a realizarem esse mesmo processo que ela realizou, de uma forma muito bem estruturada, economizando tempo e economizando dinheiro de todo mundo, né? Porque, vamos dizer assim, que ela capinou o mato ali e me deixou o terreno pronto para vocês virem e plantarem nessa jornada. Então, Anne, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por bater esse papo. Espero que essa seja uma de várias conversas, porque esse tema é extremamente extenso, né? E com certeza a gente não vai conseguir cobrir tudo. Mas seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui. E, por favor, se apresente para o público que vai nos assistir. Oi, muito obrigada por me receber aqui. É um prazer para mim falar sobre a minha trajetória, falar sobre como é o processo, das possibilidades do processo de validação de diploma. Como você falou, eu me formei pela UFRN em farmácia e bioquímica. Me formei em 2017 e em 2018 eu me mudei para os Estados Unidos. E quando eu mudei, eu já comecei a pesquisar como era o processo de trabalhar aqui como farmacêutica, mas eu trabalhei em várias áreas antes, né? O processo é um processo longo, então eu vou compartilhar mais com vocês aqui. Mas atualmente eu trabalho na Medical University of South Carolina, no Hospital Infantil. E eu trabalho como farmacêutica na farmácia interna, que nós temos duas farmácias, na parte dos pacientes, como se fosse uma farmácia comercial no hospital, e eu trabalho na farmácia interna, que é para todos os pacientes internados. Então, vai ser um prazer falar sobre minha trajetória aqui com vocês. Maravilha. Então, acho que eu gosto assim, né? Vamos ser redundantes, começar do começo, né? Como é que foi, assim, você chegou nos Estados Unidos e claro, né, acho que é sempre importante lembrar, cada pessoa tem a sua jornada, né? Tem pessoas que começam do Brasil, pessoas que, como você, começaram nos Estados Unidos. Eu acho que é legal você contar também, né, o que te levou a fazer essa escolha. Mas, começando do começo, como é que foi para você dar esse primeiro passo, né? Porque você chegou e então você foi descobrir. Como que foi essa saída da inércia, né? Se a gente pode denominar assim. Sim, claro. Quando eu mudei para os Estados Unidos, eu tinha me formado, né, no ano anterior, eu trabalhei algum tempo no Brasil. Então, quando eu mudei para os Estados Unidos, eu não queria guardar meu diploma. Então, esse foi o meu primeiro, assim, impulso que me deu para eu poder procurar como é que eu ia fazer para trabalhar aqui como farmacêutica. Até porque eu tinha me formado há pouquíssimo tempo. Então, eu não queria simplesmente deixar para lá tudo aquilo que eu investi, né, de tempo, estudando na faculdade. E, claro, eu estava começando uma nova vida aqui. Meu esposo foi transferido, né? Nós tínhamos visto de trabalho. Mas eu também não sabia como é. Meu inglês não era ainda um inglês muito bom, eu tinha um inglês muito básico. Então, eu comecei a ver quais eram as possibilidades que eu teria, né, para poder usar meu diploma aqui. E foi quando eu descobri fui aprendendo como era todo o processo e comecei minha aplicação, mas o meu maior motivador foi esse desejo de não abandonar minha carreira. Eu tinha acabado de me formar, não queria deixar para lá, né, isso.
E isso me motivou a pesquisar mais, a procurar mais, a entrar em contato. Eu mandava e-mail para o conselho de farmácia. Então, assim, foi bem, assim, os primeiros meses, bem de pesquisa mesmo, para saber como era todo esse processo, o que é que eu poderia fazer para poder trabalhar aqui como farmacêutica. E você teve uma dupla formação, né? Porque eu sei que isso é um pouco mais comum, né, no Brasil, você pode ter essa opção de formar em farmácia em bioquímica, mas só que como você coloca, né? Poxa, tanto tempo ali de dedicação para você só guardar na gaveta aquele diploma, ainda mais no federal, que a gente sabe a importância que isso tem no Brasil, e é o FRN, que é uma super universidade, e aí você não seguir nessa jornada. Só que eu tenho uma curiosidade aqui que ficou na minha cabeça. Quando você começou a pesquisar, eu sei que, óbvio, você queria saber qual que era o processo, mas você pesquisou também sobre o que era o mercado e isso de alguma forma também te motivou a assim, ter certeza que era isso que você ia seguir? Porque é comum, né? Um imigrante talvez chegar, mudar de área. Acho que é interessante você contar isso um pouquinho. Sim, eu, além de ter pesquisado muito na área, né, assim, sozinha, né, por mim, eu conheci uma técnica em farmácia aqui, que ela trabalhava como técnica numa grande farmácia aqui de rede, que é a CVS, e ela era da República Dominicana, então ela também era um imigrante aqui, e quando ela soube, quando a gente se conheceu, e eu falei para ela que eu era farmacêutica no Brasil, ela falou, meu Deus, você tem que trabalhar como farmacêutica aqui. E ela começou a me falar da área, que era uma área muito boa, era muito bem valorizada, ela trabalhava como técnica, então ela conversava muito com os farmacêuticos e valeria muito a pena. Ela, obviamente, não sabia como era o processo, né? Mas ela falou: ai, você precisa fazer, você vai ver, vai valer muito a pena, você vai gostar, é uma área muito boa, muito bem valorizada. Então, isso também me motivou, né? Ela me despertou mais ainda esse desejo. E claro que eu também fui pesquisar. Aqui é muito sim, é muito fácil você encontrar vagas e ver a média de salário. Então, essa informação é muito fácil de se encontrar, né? Então, eu também pesquisei depois de ter conversado com ela, comecei a pesquisar na minha cidade também para ver questão de salário também, se era compatível com você pagar casa aqui, compatível com salário e, né, a sua qualidade de vida em geral. Né? Você tem que, principalmente para quem está pensando em vir, você tem que fazer essa pesquisa, né, onde você vai morar, para ver se tudo isso vai valer a pena para você, mas sem dúvidas é uma área que realmente vale muito a pena. Legal. E por mais que você tenha tido pouca comparação, né, com o Brasil, porque você atuou pouco tempo no Brasil, você consegue compartilhar com a gente algumas diferenças principais, até assim, em formato de trabalho, porque é curioso, né? Você trabalha dentro de um hospital, talvez isso não seja tão comum no Brasil e em outros países. Quais são, assim, mais claras as principais diferenças que você observa? A principal diferença, assim, é que no Brasil, farmácia e bioquímica é uma profissão junta, né? Você se forma como farmacêutico e bioquímico, é generalista. E aqui são duas profissões totalmente diferentes, são dois conselhos, não tem, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, sempre quando no começo, quando eu falava isso para os meus colegas de trabalho, eu falava, nossa, que interessante, porque tipo, aqui não tem nada a ver com isso. São profissões totalmente diferentes. Então, essa para mim foi a maior diferença, né? Assim, em questão da universidade, né? Na academia, né? São duas profissões diferentes. E outra coisa que eu também não sabia é que farmácia aqui é um programa de doutorado. No passado era a nível bacharelado, mas hoje é um doutorado. Você faz o seu bacharel em alguma área da saúde, né? E depois você entra no doutorado em farmácia. Assim como várias profissões, né? Aqui, como dentista, médico, é realmente um programa de doutorado. Não é como no Brasil, que você sai da high school, né? Do ginásio e vai direto, né? Para a faculdade, né? Fazer seu bacharelado. Então, aqui é um pouquinho diferente, né? Foi algo também que me surpreendeu e profissionalmente, talvez por causa disso, né? Por ser um nível mais alto comparado no Brasil, né? Profissionalmente falando, né? Um doutorado com bacharelado. Então, realmente, a profissão aqui ela tem mais responsabilidades que no Brasil não tem, né? Assim, é uma área
algumas áreas da farmácia no Brasil, ela está crescendo, né, como farmácia clínica no Brasil, e aqui é totalmente estabilizado já é algo, como até comentei uma vez com os meus seguidores, algumas coisas no Brasil é opcional o médico pedir para o farmacêutico ajudar para fazer alguma coisa. Aqui não, é obrigação do farmacêutico fazer. Alguns cálculos de dose, tipo, não é uma coisa opcional, você tem que fazer, é a sua função. E fora a estrutura mesmo da farmácia, aqui a gente tem uma sala limpa, onde a gente prepara todos os injetáveis, então a enfermagem no hospital já recebe a seringa pronta com a quantidade exata que o paciente vai receber. Então, no Brasil, a enfermeira vai lá e tem que, né, usar a seringa e colocar no vidrinho do medicamento e puxar. Aqui elas fazem isso, sim, mas a maioria dos medicamentos sai pronto da farmácia. Isso é algo que é totalmente diferente no Brasil. Isso não tem no Brasil, né, da parte de injetáveis. É como se a farmácia aqui fosse uma grande farmácia de manipulação dentro do hospital, né? A gente prepara tudo. Inclusive as bolsas de nutrição parenteral, que no Brasil é muito comum comprar pronta, né? Já compram pronta, né, do fabricante, e aqui a gente prepara de acordo com o paciente, exatamente os ingredientes específicos para aquele paciente, a gente manipula tudo, né, desde o comecinho e prepara tudo na sala limpa, né, na capela de exaustão, numa sala totalmente preparada para tudo que é injetável, né, precisa ser limpo, digamos assim, né, no quesito assim, de micro-organismos. E isso é outra coisa que é totalmente diferente do Brasil, que ainda não tem no Brasil, né? Fora a parte de farmácia clínica aqui, que é muito mais estabilizada, né? É muito mais integrada com a equipe multiprofissional mesmo aqui no hospital, comparando com o Brasil, né? É o que a gente vê, assim, que para toda a área da saúde, né? Existe um nível de reconhecimento que ele é superior, mas que também uma responsabilidade que vem junto e uma dedicação, né? Por exemplo, se a gente for colocar no Brasil, talvez o médico é o que mais demora a formar, porque a faculdade é mais longa, depois ele tem que fazer uma residência e por aí daí ele vai segue. O farmacêutico, o dentista, o fisioterapeuta, eles saem da escola, vão direto para a faculdade, eles se formam e já vão para o mercado. Aí, quando você vai para os Estados Unidos e começa a fazer essas comparações, então, assim, a pessoa tem que fazer o college para depois ela fazer uma school, né, que seria, como você colocou, um grau de doutorado e sair com um diploma avançado. Então, assim, o processo também, até entre aspas, de seleção, ele é muito, muito mais rigoroso, porque a pessoa tem que investir muito mais também tempo, financeiramente, para ela se tornar um farmacêutico, né? Então, assim, eu acho que isso tudo muda e com isso aumenta o nível de dedicação, mas também de responsabilidade, né? Mas também a remuneração, né? A gente fala remuneração, mas eu acho que é o reconhecimento. E aí eu pego algumas falas suas, Anne, que eu acho legal, que são, assim, pequenos detalhes, né? Da estrutura física que você trabalha, as disponibilidades de oferta que você tem, a qualidade de vida, eu acho que isso tudo se soma também ao reconhecimento profissional, né? Então, assim, isso faz com que seja mais vantajoso, talvez, ser um profissional da saúde nos Estados Unidos do que comparado com o Brasil. Não sei se... Sem dúvidas. E conta para mim, assim, eu já sei um pouco, aprendendo com você, te acompanhando também, sobre o processo de revalidação de farmácia. E eu sei que ele tem algumas similaridades, assim, quando você coloca, né, em peso de tempo, de investimento de tempo, investimento financeiro e tudo isso, e tempo de estudo também, eu sei que ele é um dos que são mais... você vai precisar de mais dedicação. Talvez você não consiga fazer tudo do Brasil. Então, assim, traz uma clareza para a gente pode, como eu falei, né? A gente pode marcar um dia que a gente vai falar só sobre o processo. Mas, assim, uma clareza para eu seguir aqui com uma pergunta que seria assim, né? De acordo com como é o processo, que você vai explicar um pouquinho para a gente. Como é que você se organizou a partir do momento que você tomou aquela decisão, tá? Eu vou ser farmacêutica nos Estados Unidos, eu vou começar por aqui, eu vou dividir meu dia assim, eu tive que me dedicar tantas horas de estudo, eu sei que tem alguma coisa de estágio também, então eu vou perguntando e vou dando a informação, né? Mas conta pra gente um pouquinho como é e como que você fez para fazer uma jornada bem sucedida.
Assim, a primeira coisa que para mim foi muito difícil, assim, para eu começar a me organizar, é porque são muitas provas, no total o processo de farmácia são 4 provas, mais o estágio. Então, quando eu comecei a ver aquilo, me deu um pouco de desespero, assim, muito as provas, né? Muito assunto, muito denso, e eu comecei, eu falei, não, eu tenho que pensar por etapa. O que é que eu tenho que fazer primeiro? Qual é a prova que eu vou fazer primeiro? Então, eu preciso me dedicar só para essa prova no começo. Depois, quando eu passar, aí eu passo para a próxima etapa para me dedicar para as outras provas. Porque, por mais, por exemplo, tem uma prova que é de conhecimentos específicos de farmácia, mas só para farmacêutico estrangeiro, né? Uma das primeiras provas que você faz. E tem uma prova também de conhecimento específico, mas já que é tipo a prova, digamos assim, da OAB, daqui, que todos os estudantes de farmácia também têm que fazer aqui quando saem da faculdade. O board, né? Como se fosse o board. Exatamente. Então, essa também é um assunto específico de farmácia, mas essa era a minha última etapa. Então, eu não queria ficar pensando em todos os assuntos que eu teria que estudar para essa prova, sem antes não me preparar para as outras, né? Não passar pelas outras. Então, a primeira coisa que eu fiz foi me organizar nesse sentido de falar, não, eu só vou procurar assuntos, né? Eu só vou estudar para essa prova primeiro. Depois eu penso na outra, senão você fica muito ansioso, você fica. Não ajuda, né? A ansiedade não, obviamente não ajuda. E claro, eu comecei a trabalhar no começo aqui que eu estava, né? Eu fiz ainda quase um ano de inglês, de aula de inglês aqui, porque eu precisava de um inglês bom. Isso é algo também que a gente tem que destacar, porque, principalmente para quem está no Brasil, você tem que investir no inglês, porque você vai precisar do inglês com certeza 100%. Não tem como escapar disso. Se você quer atuar na sua área aqui, né? Você está morando num país onde a língua mais falada é o inglês. Então, não tem como escapar disso. Então, eu fazia aula de inglês e eu comecei a trabalhar aqui em outra área, né? Só para ficar mais adaptada com a língua, né? Aqui e tal, falar mais com as pessoas. E eu comecei a estudar, eu estudava quando eu chegava em casa, né? E nos dias que eu não estava trabalhando. E aí eu fui fazendo isso por etapa, né? Para cada prova que eu precisava fazer, eu estudava só aquilo, senão eu teria ficado louca se eu tivesse pensado em todas as provas. E é isso que eu falo assim para muita gente que fala comigo, principalmente pelo Instagram, fala, ai, eu vi como é o processo de validação, é muita coisa, é muito pesado, é muito complicado. Eu falei, não, mas realmente, se você vê assim de uma vez, realmente é muito complicado, é muito pesado, mas você tem que fazer por etapas, porque você não vai fazer tudo de uma vez. Então, você tem que seguir o fluxo de como é as etapas, e isso vai te ajudar até na sua organização de estudo, para você diminuir sua ansiedade, vá pensando em cada etapa de cada vez, né? É aquela história, né? Ninguém corre uma maratona da noite para o dia. Quer dizer, pode até correr, mas vai sofrer, pode doer, pode se machucar, né? Então, assim, se você está querendo correr essa maratona, aí você tem duas opções. Ou olhar e falar, é muito difícil e eu não quero, né? Talvez investir esse tempo todo, ou entender que vai ser uma etapa por etapa, né? Então, assim, é como se cada prova fosse um treino, né? Então, assim, você tem que treinar e você faz uma mini prova. Você treina, você faz uma mini prova, até que você consiga estar pronto, de fato, para obter ali o seu diploma. Então, assim, eu acho que nada, e você que viveu isso, né, Anne, pode falar muito melhor do que eu, nada vai vir fácil. Tudo vai vir depois de uma grande dedicação. E não é à toa que muitas pessoas têm vontade, né? Mas e eu falo muito isso, talvez até já tenha falado várias vezes, aqui quem já assistiu muitas vezes vai ter ouvido eu falar isso. O processo, ele é para todo mundo, mas nem todo mundo consegue fazer. Então, assim, qualquer pessoa pode fazer, mas ele não é para todo mundo, né? Vamos dizer assim, porque só as pessoas que realmente querem se dedicar e ter bastante tempo ali, investimento, que vão conseguir avançar. E fora que você tocou num ponto muito importante que eu ia te perguntar sobre essa questão do inglês. Você, então, tinha um inglês super básico e aí você usou um ano para poder usar na prática e avançar, certo? Isso, exatamente. Eu fiz um ano de inglês aqui. E eu estudava muito sozinha também, né? Não só... Eu tinha aula 3 vezes na semana,
mas eu estudava muito sozinha, foi isso que me ajudou mais, acelerou o processo, porque eu ficava lendo muita coisa em inglês, eu ficava assistindo muita coisa em inglês, eu ficava treinando, então eu estava focadíssima, assim, porque eu queria muito aprender o mais rápido possível, porque eu sabia que isso ia me ajudar, né, acelerar, digamos assim, meu processo, que eu já tinha, mas eu já comecei o processo, eu não falava inglês, assim, muito bem, né, eu tinha inglês básico, porque o primeiro processo, a primeira parte do processo é a documentação, então você aplica a sua documentação e você tem que esperar um tempo ainda para eles aprovarem, né, tudo. E então eu fiz e eu ainda fiz a prova quando eu fiz a primeira prova, que era a prova específica para farmacêutico estrangeiro, eu já estava com inglês melhor, né? Claro, pelo tempo que eu já estava estudando, mas só depois, quando eu estava me preparando para o TOEFL, eu já estava com inglês realmente fluente, eu já trabalhava aqui na área, até numa área, né, na área de indústria, né, foi quando eu já estava trabalhando na indústria farmacêutica aqui. Então, é dedicação, né, você tem que ter o seu objetivo claro, né, o porquê você... Eu sempre falo, principalmente para quem está querendo aprender inglês, por que você quer aprender inglês, né? Eu tinha um objetivo muito claro, eu queria aprender inglês porque eu queria trabalhar na minha área aqui. Sei lá, eu quero aprender inglês porque eu quero cantar as músicas de um cantor que eu gosto. Não importa o seu motivo, né? Eu estou comparando aqui, né? Mas você tem que ter um objetivo claro na sua cabeça para que você quer, porque senão você se desmotiva no começo, porque também não é fácil, né? Então, como eu tinha esse objetivo claro para mim, não, eu quero trabalhar como farmacêutica aqui nos Estados Unidos. Então, às vezes, quando eu estava desanimada, né, no inglês, eu falava, não, mas eu tenho que pensar lá na frente, eu quero trabalhar como farmacêutica aqui, eu vou ter que passar por isso, não tem como, não tem como escapar, eu preciso do inglês. Então, isso te motiva, né, para você continuar. Então, é importante ter esse objetivo claro na sua cabeça. É super importante. E, assim, por incrível que pareça, a gente recebe muito essa pergunta, né? Ah, mas eu preciso falar inglês para fazer o processo? Ó, para fazer, sim. Para começar, não. Porque normalmente a etapa inicial ela sempre envolve muita coisa burocrática. Então, assim, se você tem o desejo de ser um profissional da área da saúde, né, ou de fazer uma transição de carreira para os Estados Unidos, em algum momento você vai precisar estar com um bom inglês, seja para fazer uma prova teórica, né, da sua área, uma prova de inglês mesmo, como TOEFL ou IELTS, que algumas outras profissões pedem, ou seja, para entrar no mercado de trabalho. Porque, assim, eu imagino que é um pouco da dúvida que eu tenho sobre a sua adaptação como um todo. Se você tivesse um inglês não tão bom, talvez a sua adaptação dentro do mercado de trabalho teria sido um pouco mais difícil e assim, não estou dizendo que foi difícil, né, mas é um mercado completamente novo, né? É novo porque você está entrando lá naquele lugar, é novo porque é um país novo, é novo porque, querendo ou não, a profissão também ela é muito nova, né? Quando comparada com o que você tinha de experiência. Então, assim, como que você entende que ter tido essa preparação, e aí eu falo do inglês, essa preparação da adaptação cultural que você fez entrando no mercado né, em outras áreas, depois da indústria também, como que isso te ajudou a ter uma melhor adaptação como um todo, né? Como profissional, como pessoa, como família nos Estados Unidos? Assim, com certeza isso me ajudou muito, porque assim que eu mudei para cá, eu não tive medo de me colocar exposta numa situação vulnerável, porque isso é vulnerável. Assim, você ter um inglês que não é tão avançado e você já começar a trabalhar. E eu já comecei a trabalhar muito rápido aqui, né? E, claro, meu primeiro emprego eu trabalhava numa loja, então, obviamente não era na minha área, mas me ajudou para eu poder me comunicar, né? Ter uma comunicação mais clara e aprender, né? Aqui você aprende todo dia, você aprende uma coisa nova, né? Não tem jeito. E quando eu mudei para a indústria farmacêutica, eu tive mais noção ainda do mercado de trabalho aqui, né? Culturalmente falando, né? Suas relações com seus colegas de trabalho, o que é comum aqui, o que não é comum. Claro que todo mundo fala, americano não é como brasileiro, o brasileiro é muito afetuoso, né? A gente é mais
A gente faz amizade muito mais rápido, e isso... eu também, outra coisa que eu percebi, que o mercado de trabalho no Brasil é muito mais competitivo, claro, por causa da quantidade, né, a demanda de trabalho, né, as vagas são, comparada aqui tem muita vaga, né, disponível para, enfim, vários níveis, e, obviamente, por causa disso, o mercado acaba não sendo tão competitivo, né, como é no Brasil, em geral, né, assim, comparando com o Brasil. Então, isso, às vezes, eu ficava... Como assim? Você vai embora na sua hora? Se a gente tem um monte de coisa para fazer assim, como é que você vai embora? E que isso não é normal no Brasil, né? No Brasil, a gente sempre está dando o máximo no trabalho, porque a gente sabe que, né, você quer mostrar que você é o melhor funcionário, que você quer crescer dentro da empresa. Não que aqui não tenha, não é isso que eu estou falando, mas no Brasil isso é muito mais forte. Aqui é menos, assim, nessa questão de competitividade no mercado mesmo. E isso eu percebi rapidamente quando eu comecei a trabalhar. E é algo em comum que eu e meus amigos, né, que trabalham aqui, né, que são brasileiros ou estrangeiros, né, em geral, comenta isso. Isso é algo em comum que a gente sempre fala que é algo que a gente se surpreendeu, assim, mas é cultural, não tem o que fazer, a gente não vai mudar tudo, né? A gente tem que se adaptar a onde a gente está morando, né? Então, isso foi uma das coisas culturais assim que mais me chamaram a atenção, né? E você tem alguma coisa assim que foi impactante para você de adaptação mesmo, que você olhou e falou assim, nossa, isso aqui foi um pouco difícil, assim, que esse ponto que você colocou, você percebeu rapidamente que era uma questão cultural e tudo bem, né, ali no seu trabalho, mas teve algo dentro, talvez que a gente possa chamar de um desafio que você enfrentou, a gente está falando desde 2018, né, que você está morando nos Estados Unidos, então já tem alguns bons anos, né? Tem alguma coisa que te marcou durante esses anos, e seja assim, né, logo no início, ou dentro da jornada de revalidação, ou no mercado de trabalho, que você enfrentou como um desafio e que você gostaria de compartilhar? Assim, para mim, um dos maiores desafios foi realmente quando eu comecei, como eu falei, né? Eu comecei a trabalhar muito rápido aqui depois que eu mudei. Então, eu comecei o meu processo junto também, né? Quando eu mudei. Então, chegou um tempo que eu precisava trabalhar e estudar. Então, estava muito, realmente, isso foi muito desafiador para mim. Não que no Brasil eu não tivesse feito isso antes, né? Porque eu também trabalho. Chegou um tempo que eu trabalhava e estudava no Brasil, né? Isso é comum para a gente. Mas quando você fala em outra língua, em outro país, isso vai aumentando, né, os níveis de dificuldade. E a língua, assim, por exemplo, quando uma grande dificuldade para mim foi quando eu comecei a trabalhar na farmácia, né, que eu fiz o meu estágio lá, no processo de farmácia, você precisa fazer um estágio, é um estágio geralmente longo, na maioria dos estados, e eu fiquei muito apreensiva, porque eu estava começando a trabalhar na área mesmo de farmácia, e como todos nós sabemos, né, até em português, nome de medicamento é muito complicado. E eu fiquei, meu Deus, em inglês, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou aprender? Né? Nem em português, alguns eu tenho dificuldade de falar, e como é que eu vou fazer isso em inglês? E isso me marcou muito. Então, quando eu comecei a trabalhar na farmácia mesmo e ver, né, que eu estava como estagiária, e eu comecei a entender que nome de medicamento é difícil para eles também, não é só para quem é estrangeiro. Então, eles usam o que for mais fácil. Você fala só os dois primeiras sílabas do medicamento, ou você usa o nome da marca do medicamento ao invés do nome genérico, né? Então eu comecei a falar, então entendi, é que eles usam também a estratégia que a gente usa no Brasil, porque para eles também é difícil os nomes, né? E isso para mim me marcou muito. Eu falei, meu Deus, que eu achava que ia ser muito mais difícil. Não estou dizendo que foi fácil, né? Eu achava que ia ser muito pior e não foi tanto assim, porque eu entendi que também era difícil para eles, né? É difícil para eles também nome de medicamento. E eu vi que essa estratégia que eles usavam é o que falar o que era mais fácil ali. Se era o nome da marca, vamos falar o nome da marca, que é o mais fácil. Então, isso, claro, também são coisas que você aprende no dia a dia, né? No dia a dia você vai na prática, você começa
aprender, né? Não vou dizer que é por osmose, né? Mas você, com a prática, você vai se adaptando, mas realmente é difícil no começo. Mas é como, assim, eu gosto de fazer esse comparativo do imigrante, né? Que às vezes você está no seu país de origem e alguém te pergunta, como é que eu faço para fazer tal documento, né? Assim, nossa, sabe que eu não sei? Aí imagina você vai para um país novo, é como se você fosse um recém-nascido, né? Nesse país, com tudo muito novo, é muita, muita informação, e aí no fim, o que você tinha pintado como um bicho de 7 cabeças era uma coisa que era muito igual, só que com essa adaptação linguística, né? Exatamente. E então, assim, durante a jornada da sua revalidação, vou pegando assim tudo que você falou. Talvez a etapa mais desafiadora tenha sido essa organização inicial para as provas, e o restante foi fluindo, foi rodando bem. E aí eu tenho uma pergunta, antes de você me responder se é isso mesmo ou se você tem mais alguma etapa desafiadora. Você começou dos Estados Unidos, mas você poderia ter começado todo o processo do Brasil? E se sim, o que você poderia ter feito no Brasil? O que você tem que fazer nos Estados Unidos? Como que é essa divisão assim no ambiente da farmacêutico? Assim, o conselho, eu sempre falo isso, o conselho de farmácia daqui ele é um pouquinho chato em relação a isso. Então, assim, você pode começar o seu processo do Brasil, toda a parte de documentação que você manda para eles e que manda para o órgão que vai avaliar seu histórico, sua faculdade, da faculdade e tal. E também você manda seus documentos do Conselho do Brasil para eles avaliarem, né, para ver realmente que você era apto a trabalhar na sua área, no seu país. Sendo que todas as provas, inclusive o TOEFL, porque o TOEFL tem em qualquer lugar do mundo, você pode fazer ele em qualquer lugar do mundo. Mas, por algum motivo, o Conselho de Farmácia só aceita o TOEFL que é feito no território americano. Então, isso é muito peculiar, né? Porque não é normal você... porque o TOEFL é o TOEFL em qualquer lugar do mundo. Se tem um centro aplicador, vai ser o mesmo TOEFL, digamos assim. E eles, por algum motivo, eles exigem que seja feito só em território americano. E uma coisa interessante que aconteceu comigo durante o meu processo, que quando eu cheguei na etapa do TOEFL, foi no Covid, foi em 2019. Então, que foi quando eu comecei a aplicação mesmo, acho que foi do final de 2018 ou para 2019. Então, quando eu comecei a estudar para o TOEFL, os centros aplicadores fecharam por causa do Covid, né? No final, foi na verdade final de 2019 para 2020. Quando estava então, começando a estourar, assim. Na verdade, acho que foi em 2020, já era em 2020. Mas, enfim, teve uma hora que os centros aplicadores aqui fecharam. Então, não tinha como fazer o TOEFL. E o que o ITS, né, que é a empresa do TOEFL, fez, eles ofereceram você fazer de casa. Tinha câmera que filmava e que mostrava para você ver se você não estava, né, com material. Então, tinha essa opção. Aí, nisso, quando o ITS liberou essa opção de fazer em casa, o Conselho de Farmácia lançou uma nota dizendo: nós não aceitaremos o TOEFL do modo de você fazer em casa, o que é feito em casa. Então, assim, todo mundo que estava no processo teve que esperar. A gente não podia fazer nada, porque eles não aceitavam fazer o TOEFL feito de casa. Que, assim, o mesmo TOEFL, a mesma qualidade, digamos assim, né? Pelo ITS, mas não teve jeito. Eles não aceitaram por algum motivo e todo mundo que estava, né, nessa etapa do processo teve que esperar até os centros aplicadores reabrirem e a gente poder ir lá e fazer. Então, foi outra coisa que também atrasou um pouco o meu processo, foi isso, né? Não tinha o que fazer. Se o Conselho de Farmácia falou, não, eu não aceito, não tem o que fazer, ok, tá bom, vou esperar até os centros aplicadores reabrirem e poder fazer lá a prova, né? Então, isso é algo peculiar do... Eu sei que em vários processos de enfermagem, de laboratório, também você pode fazer até a prova no Brasil. Isso não é o caso de farmácia, você tem que fazer aqui. Inclusive, todas as provas você precisa fazer aqui em território americano. O que é uma opção, né? Se você vem fazer a prova e depois volta para o Brasil, né? Vem fazer as duas primeiras provas, né? Que é o TOEFL e a
o FPDI, que é o específico para farmacêutico estrangeiro, você faz aqui, depois volta até você começar o seu estágio, né? O processo do seu estágio, que você realmente precisa estar aqui mais tempo, mas é uma opção, né? Mas, infelizmente, esse é a regra deles, não tem o que fazer, né? Não tem o que contestar isso, é eles que fazem as regras e é isso que eles exigem. Aí você vê que é uma informação extremamente peculiar, né? Assim, com um conselho que é super conservador. E é um pouco disso, não, assim, é 100% isso que é o trabalho que a gente desenvolve aqui, e a gente está desenvolvendo agora com a Anne também, é um curso, um compilado e, na verdade, uma comunidade onde a gente consiga passar para todos os farmacêuticos que querem fazer essa jornada, essas informações atualizadas, que eu acho que, como eu falei ali no início, né, para otimizar o seu tempo e você fazer as coisas numa boa ordem. A grande maioria das pessoas não estão nos Estados Unidos, então como é que você faz para você não ter que ir para os Estados Unidos 10 vezes, né? Então, quais são os melhores materiais de estudo, como você se prepara, essa organização estratégica também, que vai também de cada pessoa e que vai conseguir se encaixar também na sua realidade. Então, são muitas peculiaridades que, às vezes, você fazendo sozinho, você pode conseguir fazer, e tem muitas pessoas que fazem, mas às vezes você vai demorar mais tempo, você vai errar um pouco, vai ter que pagar uma segunda taxa de novo, e é o nosso grande objetivo aqui. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, Anny. Já você vem trabalhando na internet aí há um tempo, você tem um currículo de seguidores aí muito grande, muito fiéis, né? Toda vez que você abre uma caixinha de pergunta, é muita pergunta para você. Acho que uma das pouquíssimas pessoas que falam sobre revalidação de farmácia hoje em dia nos Estados Unidos, né, na internet, se não a única. Assim, o que você entende que você pode contribuir para essas pessoas que estão iniciando a jornada? Porque acho que, fora a pergunta do preciso de falar inglês para começar o processo, eu acho que a pergunta que a gente mais recebe é: o que vocês podem, assim, por que eu vou fazer com vocês e eu não faço isso sozinho, não pesquiso na internet? Com o advento do chat GPT, né, a gente acha que a gente consegue fazer absolutamente tudo, talvez usando a internet, e não é exatamente assim. Então, na sua visão, assim, o que você diria para esses farmacêuticos ou, né, maridos, cônjuges e primos e avós, tios de farmacêuticos que vão ouvir essa nossa conversa? O que você diria para eles que você e nós podemos contribuir para a jornada deles de transição? Sem dúvidas, você ter contato com alguém que já passou todo esse processo faz toda a diferença. E até porque não só o processo em si, né, as etapas que você tem que fazer, que é muito fácil você encontrar na internet, né, o que você tem que fazer, digamos assim. Mas, por exemplo, a forma que para você conseguir o estágio, você entrar em contato, como você entrar em contato com as pessoas, com os profissionais, o que é que você tem que fazer, qual é a área melhor que você acha que você vai se adaptar melhor do que. Então, são todos assim, são pequenos detalhes, e como é o dia a dia, o que se esperar quando você começa a trabalhar, né? Tem coisas que é difícil você encontrar realmente na internet, né? No sentido de quando você tem alguém que já passou por isso e já, né, já errou, já acertou e já passou por todo o processo, com certeza é muito mais esclarecedor. Eu sempre falo isso, eu falo para os meus seguidores isso o tempo todo. Eu não sou especial, eu não sou um gênio, eu não sou um ser elevado, não, eu sou apenas uma pessoa comum, normal, que decidiu focar em trabalhar na sua área aqui nos Estados Unidos. Eu me dediquei a isso, né? Eu pesquisei muito o processo. No meu primeiro ano aqui, eu pesquisei muito, entrei em contato com os conselhos de estados diferentes. Então, foi realmente muito, foi uma demanda muito grande para mim mesma, assim, porque realmente eu estava nesse desejo de querer conseguir isso, e acabei aprendendo muito, né? Não só da profissão em si, né? Mas do processo e contato com as pessoas e perguntar, né? Eu sempre gostei muito de perguntar, então quando comecei a trabalhar também, como é que é isso? Como foi na faculdade? O que você... porque a gente quando como vem como estrangeiro, né? A gente faz todo esse processo longo, né? Que vai durar em uns 2, 3 anos, mais ou menos, para você ficar equivalente ao profissional que já saiu aqui da faculdade,
né? Basicamente isso, porque como o da gente não é um doutorado de farmácia, é um bacharelado, tudo isso que a gente está passando, né? Todas as provas e esse longo estágio é para a gente ficar equivalente. Claro, a gente não vai receber o título de doutor, você não vai receber porque você não fez um doutorado, mas você vai receber a mesma licença que aquele aluno que fez o doutorado aqui em farmácia recebeu. Então, você fica equivalente. Por isso que esse processo de farmácia é tão longo, é tão demorado, né, requer tanto tempo, assim, né, tanta dedicação, que é justamente por causa disso. Então, tem coisas que realmente faz toda a diferença, é mais esclarecedor quando você tem alguém que já conhece, já passou, ainda mais, como você falou, eu não conheço ninguém que fala disso, pelo menos em português, que fala sobre esse processo de farmacêutico aqui nos Estados Unidos, né? Quando eu comecei, eu procurei também, não tinha ninguém no Instagram que falasse sobre isso, então isso foi também algo que me despertou, começar a falar para outras pessoas, né, sobre isso, e eu conheci várias pessoas que fizeram o processo depois de ter me conhecido no Instagram. Isso realmente é muito gratificante, né? Realmente tem um valor assim que eu sei que, como eu sei que é realmente uma profissão muito valorizada aqui, então eu fico feliz com as conquistas das outras pessoas, né, que eu estou ajudando, então isso faz muita diferença. E é o que você colocou, né, Anne? Assim, acho que só um adendo, assim, um parênteses, né? Parabéns pela sua jornada. A gente já vem trocando figurinhas aí há alguns anos, né? E assim, é muita dedicação mesmo. E com todas as profissões, né? Você vê que cada pessoa passa por um desafio, tem a sua. O famoso, né? Cada pessoa tem a sua história, né? E a gente nunca sabe tudo que uma pessoa passou, mas eu acho que o meu parabéns ele vem e o agradecimento que essa vontade de compartilhar, né? Porque quando você faz a jornada, às vezes você pode ter um pouco esse sentimento de assim, putz, né? Eu fiz e eu descobri tudo sozinho e agora eu vou contar para todo mundo. E eu acho que foi exatamente isso que falou assim, sim, né? Eu vou contar para todo mundo, Sim. porque quando eu tentei procurar, não tinha ninguém para me contar e poderia ter sido um pouco menos doloroso, né? Poderia ter sido um pouco mais prazeroso também, né? Fazer essa jornada. Então, eu acho muito legal assim, a gente ter a oportunidade de encontrar pessoas como vocês como você, né? Nessa trajetória aqui da MIG, porque isso foi o que trouxe a MIG à vida, né? Foi o propósito de tornar esse processo mais acessível e democrático para a maior quantidade de pessoas e profissionais que queriam, como você, trabalhar dentro das suas áreas de formação nos Estados Unidos, que a gente sabe que muitas pessoas vão e acabam não trabalhando por N motivos, porque não conhecem, porque não sabem a trajetória, porque não sabem nem que é possível, porque às vezes não conseguiram se preparar também para poder fazer, e se você se preparar bem, você tem grandes chances, né, de conseguir ser bem sucedido. E é muito legal, é muito gratificante poder, né, impactar a vida das pessoas. Eu acho que talvez isso tenha te motivado também, mas muito para mim, assim, particularmente, né, profissionalmente, compartilhar meu dia com pessoas como você, que querem expandir e, assim, não ser só a Anne farmacêutica nos Estados Unidos, né? Assim, será que eu consigo levar 100, 200, 300 brasileiros latinos para os Estados Unidos? Eu acho que essa vai ser a grande vitória, né? Sim, sem dúvida. Isso é muito motivador, né? Que você é aquela coisa, né? Você encontrou um tesouro, você quer que outras pessoas também encontrem, porque você sabe que vale a pena, né? Então, não, você também tem, você também consegue, né? Como eu falei antes, né? Eu sempre falo, gente, não sou especial, não sou todo mundo, né? Se você realmente tem esse objetivo claro do que você quer, se realmente isso é o que você quer fazer da sua vida, você vai conseguir, né? Você precisa ter, porque não é fácil, você tem que ter, né, essa motivação do final, né? O que você vai conseguir no final, porque o processo, a jornada não é fácil, né? Mas você tem que focar no final, que é quando você vai estar trabalhando aqui num lugar super legal, né, muito mais moderno, né, com recursos, e você vai ser valorizado. Não estou só falando financeiramente, eu estou falando como profissional mesmo. Isso é um desejo que eu sei, eu trabalhei como farmacêutica no Brasil, e eu sei que esse é um desejo que
os farmacêuticos querem ter, que a gente muitas vezes não tem no Brasil, que é essa valorização mesmo profissional de outros profissionais te reconhecerem como realmente um profissional essencial, e a própria população, que aqui também a população reconhece o farmacêutico como uma área realmente uma profissão muito respeitada, não só, né, outros profissionais, mas como a população em geral. Então, isso realmente é algo muito prazeroso, e se eu pudesse, eu faria todos os meus colegas profissionais no Brasil passarem por isso, para ter essa sensação que realmente é muito prazeroso. Isso aí. E é a minha última pergunta, assim, pensando nesses farmacêuticos que estão hoje, às vezes pode ser, né, que estão nos Estados Unidos e não fizeram ainda esse processo, ou que estão hoje em dia no Brasil e que estão pensando, né, estão cogitando essa possibilidade, já te seguem há algum tempo, estão vendo ali seu dia a dia e falam assim, como é que eu chego ali? O que você diria para eles, assim, pensando que essa pessoa não começou, né? Qual que é? Você já falou que vale a pena, né? Então, assim, a pergunta não é se vale a pena, mas qual conselho que você daria para essas pessoas que estão ali naquele momento da inércia, né? Precisando de dar o primeiro passo? Sem dúvidas nenhuma, comecem a estudar inglês. Essa é a primeira coisa que eu falo, porque eu recebo essa pergunta muitas vezes no meu Instagram. Qual o primeiro passo que eu tenho que fazer primeiro? Você tem que estudar inglês, é a primeira coisa. Isso não tem como você escapar, porque a maioria de 100% das pessoas que entram em contato comigo pedindo, né, conselhos sobre o que fazer, 80% não fala inglês. Então, você tem que se dedicar primeiro ao inglês, depois no qual o visto que você vai aplicar, né? Isso é muito importante. Qual o caminho que você vai utilizar para você vir morar, porque você está vindo morar em outro país e você precisa de um visto que te dê a permissão de trabalhar. Então, essas, para mim, são as duas coisas mais importantes. No começo, é o inglês e o visto, né? Como você vai fazer esse processo migratório para os Estados Unidos. E depois depois desses 2 primeiros passos, você pode começar realmente o seu passo de documentação da faculdade, começar o processo em si, né? Mas essencialmente em inglês e como você vai fazer o processo migratório. E você tocou num ponto importante, né? Porque aqui na MIG a gente trabalha muito, né? Você já sabe disso, com os processos em paralelo, exatamente porque às vezes para você poder fazer um processo migratório, como a Anne colocou, existem vários tipos de visto, né? E qual que é o tipo de visto ideal para você? Vai depender muito com a estratégia que você tem, o que você já tem pronto, o que você vai precisar de trabalhar, o que você vai fazer, o que você não fez. Então, assim, como são muitos pequenos detalhes para tomar essa decisão, a gente trabalha com essa visão bem holística, né? Para que você consiga otimizar o seu tempo e fazer o processo. A gente sabe que os vistos imigratórios, hoje em dia, alguns são muito demorados, né? Então, dá para você otimizar o seu tempo durante esse meio tempo, enquanto está tendo o processamento do visto, você está concluindo outra etapa. E essa é a nossa grande especialidade aqui, né? Unir os dois processos e tentar fazer com que você tenha não só a sua licença de trabalho, né? Mas também a sua licença profissional, vamos colocar assim, na sua permissão de trabalho e sua licença profissional, idealmente ao mesmo tempo, que aí você torna tudo bem mais eficiente. Então, é uma estratégia de transição como um todo, né? Não é uma coisa só, são vários blocos, como você colocou aí, que tem que, de certa forma, andar em paralelo, né? Sim. Perfeito. Anne, não tenho palavras para agradecer. É um tema que é novo aqui, ainda dentro da MIG, mas a gente ainda vai ter muita oportunidade de conversar. Vamos ter webinars para todo mundo, vamos ter outros episódios aqui para a gente tratar de temas específicos, aprofundar um pouco mais. Em breve, todo mundo da MIG e que também segue a Anne vai ter mais novidades do que a gente está montando juntos. Com certeza vai ser uma coisa maravilhosa para todos vocês, para ajudar vocês nessa jornada, como a Anne já colocou todos os pontos dela aqui. E o nosso objetivo é esse, daqui a pouco ter outros farmacêuticos aqui junto com a gente, conversando, contando suas histórias, para que, como a Anne colocou, cada vez mais ela ter todos os colegas dela aí também do lado dela, trabalhando com ela. Então, Anne, muito obrigada pelo seu tempo, obrigada por ter compartilhado sua história, um pouquinho sobre a jornada e, em breve, mais informações para todo mundo e a gente vai divulgando.
Sim, muito obrigada mesmo. Adorei nosso papo. Também. Tchau, tchau. Tchau.